Como é bom estar aqui nesta noite para adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não tem nada melhor do que estar na presença de Deus. Existem coisas nesta terra, mas a melhor coisa para se fazer é adorar o nome de Jesus. Quem aqui entrou para adorar a Deus? Gostaria que você se colocasse de pé neste momento e abrisse a Bíblia no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13, os versículos 8 e 9. A palavra de Deus nos diz assim: Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus, que enviaste, ainda venha para nós outra vez e nos ensina o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Pode assentar, adorando, glorificando e exaltando o nome deste Deus. Creio que Deus nesta noite tem uma palavra de orientação para a sua vida, uma palavra de orientação para a sua história. Podemos ver, queridos e amados irmãos, que lemos em Juízes capítulo 13, versículo 8 e versículo 9, onde está baseado o tema, o agir de Deus por causa de uma palavra de orientação. Podemos ver que esse texto bíblico está num livro, onde o autor desse livro, segundo a tradição judaica, quem escreveu o livro de Juízes foi o profeta Samuel. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque o tema principal no livro de Juízes é a história de Israel durante o tempo de 14 juízes. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque o livro descreve uma série de quedas do povo de Deus na idolatria, seguidas por invasões na terra prometida e servidões aos seus inimigos, tendo como centro a personalidade dos juízes levantado como libertadores de Israel. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque Deus é e sempre será especialista em levantar homens e mulheres para libertar o seu povo que está em grande aflição. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque este capítulo, esses versículos a quais lemos no capítulo 13, podemos ver a promessa e o chamado de Sansão. Vemos as direções que Deus deu para a mãe de Sansão e seu pai Manoá. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque todo homem e toda mulher que serve o Senhor, ele não anda por andar, ele tem um norte, ele tem uma direção, ele tem um caminho. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque quando eu abro a minha Bíblia, em Provérbios capítulo 16 e versículo 1 está escrito que os homens fazem planos, mas a última palavra ela vem da boca de Deus. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque um profeta escreveu que Deus não faz nada antes de revelar
aos teus servos e profeta. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque quando eu abro a minha Bíblia em Levítico, a Bíblia, a palavra de Deus me diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque nesta noite, neste tempo que tenho, vamos refletir algumas circunstâncias ou formas de Deus falar conosco. Deus tem certas maneiras de falar com o homem. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele tem as respostas para as nossas perguntas. Nesta noite, Deus vai te responder aquilo que você pergunta a Ele, e você sairá daqui glorificando, exaltando, adorando o nome do Senhor e dizendo: Deus ouviu a minha voz, Deus falou comigo. Quem acredita que Deus vai falar contigo, levante a mão nesta noite e adore ao nome do Senhor. A primeira maneira, queridos, de Deus falar com o homem é através da natureza. Deus usa a natureza para falar com o homem e para falar com a mulher. A Bíblia me diz no Salmo 19 e no versículo 1 que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Se nós formos ler a Bíblia Sagrada, nós podemos ver Deus falando com o homem através da natureza. De Gênesis a Apocalipse, Deus usa a natureza para falar com o homem. A segunda maneira que Deus usa para falar com os homens é através dos anjos. A Bíblia me diz em Hebreus capítulo 1, versículo 13 e versículo 14: não são todos eles espírito ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque Deus, Ele usa anjos para falar comigo e para falar com você. Em Juízes capítulo 13, versículo 8 e 9, podemos ver uma mulher clamando por um anjo, clamando por um homem para vir falar com ela. Quem acredita que Deus tem ministradores para mudar a tua vida, ministradores para mudar a tua história, enviados para aquele que há de herdar a salvação? Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, e aprendo em Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14, que Deus só orienta aqueles que vão herdar a salvação. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque ainda há esperança para a tua história, ainda há esperança para a tua casa, ainda há esperança para a tua família, porque o Deus enviará ministradores para te orientar nesta caminhada. Quem acredita, levante a mão nesta noite e adore aquele que vive e reina para todo sempre. A terceira maneira que Deus usa para orientar o homem é através de sonhos e através de visões. A Bíblia me diz em Jeremias capítulo 23, versículo 28, o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque se eu for ver dentro da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, eu vejo Deus falando com um moço chamado José, através de um sonho. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que os sonhos de Deus jamais podem ser frustrados. Quem acredita aqui que os sonhos de Deus jamais podem ser frustrados?
frustrado, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus nesta noite, porque se eu for olhar para cada membro aqui, eu não vou ver um ser humano, eu vou ver um sonho de Deus caminhando nesta terra, porque antes de você nascer, Deus já sonhava com você. Antes de você existir, Deus já sonhava com você. Quem acredita que os planos e os sonhos de Deus vão acontecer na tua vida, levante a mão nesta noite e adore o nome do Senhor. Eu glorifico e exalto o nome de Deus, porque tudo que Deus mostrou para José aconteceu. Os sonhos de Deus não vão ser frustrados. Deus manda você nesta noite voltar a sonhar os sonhos dele, porque os sonhos dele estão de pé na tua vida. Eu glorifico a Deus nesta noite, porque o nosso Deus fala e orienta através do sonho. A Bíblia me diz que o nosso Deus, ele orienta o homem e a mulher através de visões. Se eu for abrir a Bíblia no livro do profeta Ezequiel, eu vou ver o Deus eterno guiando o profeta através de visões. Quantas visões tem no livro do profeta Ezequiel? Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque nesta noite Deus mostrou que ele orienta alguém pelas visões. O pastor Raí teve 3 visões de Deus, e as irmãs que foram orientadas nesta noite estão saindo daqui alegre, porque Deus mostrou que orienta através das visões. Se eu perguntar aqui quem já teve visão de Deus, alguns vão dizer: eu já tive visão de Deus. Mas se eu for ver dentro da Bíblia Sagrada, a visão mais importante, que eu acho uma visão que traz um certo impacto a todo leitor da Bíblia Sagrada, é a visão que o apóstolo João teve na ilha de Pátimos. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque em Apocalipse o apóstolo João foi orientado ali como será o céu e a nova terra. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque João, o apóstolo, viu aquele que era digno de abrir o livro. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque Deus está aqui para te dar visões nesta noite e te orientar. Quem acredita aqui que Deus vai abrir os teus olhos espirituais e vai te orientar? Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque quando Deus abre a visão do homem e da mulher, até aquilo que está morto passa a viver. A Bíblia me diz que o profeta Ezequiel chegou diante de um vale de ossos que estavam sequíssimos, mas eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque no meio do vale seco, dos vales de ossos secos, desceu uma visão do eterno. Eu quero te dizer nesta noite, as coisas podem estar difíceis na tua vida, mas a visão de Deus vai vir, a visão de Deus vai chegar, o melhor de Deus vai acontecer. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque quando o homem tem visão de Deus, quando a mulher tem visão de Deus, ele não consegue ficar calado, ele abre a boca e começa a profetizar vitória. Comece a profetizar aqui, abre a tua boca. Talvez a tua vida está tudo ao contrário, não está dando certo, mas a orientação de Deus nesta noite é que ele vai abrir a tua visão e você vai sair daqui profetizando. Abre a tua boca agora e começa a profetizar. Talvez você está no meio de um vale seco, no meio de vale de ossos sequíssimos, mas Deus está mandando você nesta noite profetizar. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque a quarta maneira de Deus orientar o homem é através das provações. A provação não é para matar o crente, a provação não é para aniquilar o crente, não. A provação é para ser orientado por Deus.
Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque quando estava no mundo, a dificuldade era para matar, a dificuldade era para destruir, mas agora que estamos servindo a Jesus, a aprovação é para nos orientar, a aprovação é para aumentar a nossa intimidade com Deus, é para aumentar o nosso relacionamento com o Eterno. Entenda, meu querido, entenda, minha querida, que esta aprovação não vai te matar, esta aprovação não vai te destruir, é para Deus te orientar. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque cada prova, Deus tem um projeto. A Bíblia me diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque a fornalha não matou os 3 jovens, a cova de leão não matou Daniel, aquela cisterna, aquela prisão não matou José. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque Deus, Ele tem um propósito no meio da tua aprovação, no meio da aprovação que você passa. Deus tem um propósito. Quem acredita aqui que esta aprovação não vai acabar contigo e nem com a tua casa, levante a mão nesta noite e adore, adore ao nome do Eterno, adore ao nome do Eterno. Ele está me dizendo aqui que o que está acontecendo na tua vida hoje, tu vai entender amanhã. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque aquela aprovação que chegou à aldeia de Betânia não era para destruir, não era para matar, era para que o nome de Jesus de Nazaré fosse glorificado e exaltado naquele lugar. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque talvez você está na prova já faz muito tempo, mas o dono da prova, aquele que colocou a prova, ele tem ordem, ele tem poder de tirar. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque o Deus que muda a circunstância, Ele está aqui. O Deus que muda a circunstância, Ele está aqui. Quem acredita que hoje Ele pode mudar a tua circunstância, levante a mão e adore, 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 adore a Ele. Quem está entendendo a palavra de Deus nesta noite? A quinta maneira de Deus orientar o seu povo